Papos de Estação entrando no ar, Acorda Brasil 3. E vamos novamente falar um pouco sobre o que está acontecendo no nosso país, essa coisa linda e maravilhosa, nesse momento crucial do novo mundo que está nascendo. Com apenas 6 meses de existência, esse mundo já está mostrando a sua nova cara, e o Brasil, o gigante adormecido, acordando definitivamente. E a coisa mais linda é ver a rapidez com que estão acontecendo as coisas aqui na nossa terra, na maior paz, na maior tranquilidade. O processo evoluindo de uma maneira linda, muito bonita. E primeiro vamos falar um pouco do próprio movimento. O movimento conseguiu se pacificar. Está ficando cada vez mais claro que existem os pacíficos protestantes, os pacíficos manifestantes que estão fazendo a manifestação, e existem os vândalos, né? Pessoas que ainda estão com o funcionamento da velha energia, ainda acham que a luta pelo poder na base da força, na base da agressão, na base do enfrentamento, da luta pelo poder, que é a que morreu no fim do mundo lá, acabou o suporte ao poder. Essas pessoas, estes jovens e estes menos jovens que estão junto com os bandidos mesmos, que estão promovendo o vandalismo, ainda são pessoas que estão no velho sistema, e o novo sistema precisa trabalhar para não permitir que eles prejudiquem. Já temos dos políticos, já temos os sistemas, já temos muitas forças antigas da velha estrutura que nos atrapalham, para ainda permitirmos que os vândalos, essas pessoas agressivas, que ainda acreditam em política nos moldes tradicionais do passado, que estão fazendo coro com os vândalos, às vezes infiltrados pelos poderes. Apesar de que, no momento, isso está acabando, porque até as polícias... Eu hoje assisti na televisão um comandante pedindo à população para se afastar e deixar os vândalos isolados na frente, né, com aquele coisa de bandido, de terrorista, de cara enfaixada. Esses vândalos que não fazem parte do movimento, é preciso deixar claro, e é preciso que o movimento tome uma atitude em relação a eles, que realmente isole-os e deixe-os enfrentar a polícia, porque eles estão agindo no mesmo sistema antigo, antiquado, passado, da velha energia. Deixa eles se resolverem, não vamos nos estragar o nosso movimento nacional, que está tendo uma beleza, crianças participando, famílias inteiras juntas, manifestação só de pais e filhos pequenos. Está lindo, extraordinário. Cada vez mais o movimento consegue ter paz, se manifestar sem espaço para vândalos, mas ainda temos alguns que estão verdadeiramente perturbando esta transformação de paz, né, de pacífica, de assumir o poder. Não assumir o poder, porque o poder morreu, de assumir a sua ação conjunta de toda a população, sem lideranças, sem partidos, sem ninguém se vangloriando ou sendo líder e dando palavras de ordem. Essa coisa bonita que está acontecendo pelo país inteiro. Então, e que provocou um resultado maravilhoso. É impressionante como a gente percebe que o tempo depende da consciência humana e não do relógio. Coisas que a nossa sociedade política, que o sistema, esse sistema morto, envelhecido, esse sistema já estava há mais de 2 anos
há mais de 15 anos a reforma política, as reformas tributárias, mas há mais de décadas que algumas coisas estão para acontecer e todo mundo promete: educação, saúde, modificações políticas e todo tipo de artimanha, que não acontecia nada. Em apenas uma semana, tudo está mudando. A passagem que tinha que aumentar, está diminuindo no país inteiro. Os vândalos estão ficando isolados. O Congresso, em uma semana, votou coisas que estavam para ser votadas há séculos. Só a questão do dinheiro para a educação, o dinheiro do petróleo, nós passamos 6 meses ouvindo um bando de gente falando isso, falando aquilo outro, e nada era resolvido, porque tudo era interesse apenas dos políticos, apenas deles pessoalmente. E agora, com o movimento, com o nosso clamor para exigir que o sistema, que a organização social nos atenda, 75% foi aprovado no Congresso rapidamente, 75% foi para a educação e 25% para a saúde. Logicamente que eles vão continuar roubando muito esse dinheiro da educação, roubando muito esse dinheiro da saúde. O projeto que estava há 2 anos parado na Câmara, com relação à corrupção, foi aprovado. Ainda uma bobagem, porque o cara fica 4 anos, no máximo 12 anos, né? Isso, quando vai preso, pela primeira vez, parece que um político vai ser preso. E tudo isso acontecendo em uma semana, coisas que há décadas está para acontecer. Então, o tempo pode ser de uma semana resolver tudo, que há 10 anos eles não conseguiam resolver. E o que mais me preocupa no momento é essa tal de reforma política. Porque a única coisa que se ouve falar é uma reforma política de dar um jeitinho nessa coisa podre que é o sistema político, nessa coisa podre que é eleições. A todo dia na internet a gente está vendo que essa urna eletrônica é fraudável, foi fraudada nas últimas eleições, não presta. O voto não faz mais sentido. O voto é um sistema cabresto para obrigar a população a se submeter a esses seres humanos sem escrúpulos que se tornam os políticos e que são essas pessoas que querem eles, com o seu ego enorme, dirigir toda a nossa população, coisa que não tem mais suporte na nova era, no novo mundo, na nova energia. Acabou em 12/12/2012. Agora é nova era. E agora a nossa juventude índigo está tomando conta. E aqui eu faço uma sugestão a vocês, salvadores da pátria, digamos assim, mas salvadores da pátria, né, em unidade, em sociedade, em comunidade, não indivíduos salvadores da pátria, mas uma geração que vai realmente modificar esse sistema. E tudo aconteceu a partir da internet. E a reforma política que tem que acontecer tem que ser baseado nesse novo instrumento de manifestação, de integração das pessoas, da nova sociedade. E acho que eu gostaria de sugerir que a nossa luta agora seja para que essa modificação política passe por extinção desse sistema político aí vigente. Não interessa mais eleger indivíduos para nos representar. Não, eles jamais vão nos representar. Essa ideia é do mundo anterior, é do mundo que acabou. A nova ideia de mundo é o todo reunido, a unidade se manifestando. E o único jeito de fazer isso acontecer é através da internet. Disso que está acontecendo nesse momento.
vocês me assistindo e todo esse movimento sendo integrado aqui no Brasil e no mundo inteiro. Isso está acontecendo sem interferência de indivíduos, de individualizações, de partidos, de organizações sistemáticas criadas no velho mundo para manter as pessoas atreladas a uma determinada submissão a indivíduos com poder. E esse poder sempre resultando de grana, de dinheiro, de corrupção. Onde há necessidade de poder individualizado, centralizado, organizado através de sindicatos, de OABs, de partidos, de todos esses tipos de organização ultrapassados da velha energia dos tempos passados, todas essas estruturas são baseadas em poder. E a minha sugestão são algumas coisas bastante simples. A primeira, a democracia tem que se tornar virtual. Eu solicito aos novos índigos, nerds, hackers, que bolem um sistema que via internet nós possamos fazer toda a nossa política online, ao vivo, toda a população envolvida votando via internet. E para isso é preciso que vocês criem mecanismos para isso acontecer. Sites de movimento, sites do movimento, em que a gente possa organizar como é que as pessoas neste site vão poder se manifestar independentemente de um, de outro, mas que todo mundo possa ter voz, todo mundo possa atuar e possa conclamar adesões, de modo a que as ideias que conseguirem movimentar na internet a maior quantidade de adeptos sejam as ideias que vão se tornar aceitas pelo país inteiro. E que nós possamos nos livrar destes indivíduos nocivos, corruptos, oportunistas, que neste presente momento todo mundo está querendo salvar a pátria e aparecer como sendo, na minha organização, a gente vai atender a conclamação do povo, a gente vai atender a posição das ruas. Não dá mais, chega, vocês não vão atender mais nada. Agora nós vamos começar a dizer o que vai ser feito. Os cargos políticos não devem mais ser individualizados. As organizações que serão representativas da nossa sociedade podem até ter um número de representações que representem aquele movimento, aquela ideia, mas o cargo não pertence a um indivíduo que se votou, mas pertence a um grupamento de indivíduos, de seres humanos, de um movimento do país que tem aquele voto. E o voto não é individualizado, o voto é da comunidade que dá suporte a ele. É de todos os humanos, de todos os brasileiros que estejam organizados naquele ponto virtual da internet, naquele site que represente os movimentos, as organizações e os pensamentos dos brasileiros. Então, senhores índigos, criem um novo sistema político que, em maneira alguma, em momento algum, se pareça com isso que tem aí. O que nós temos visto ao longo de séculos e mais séculos é que todos os bem-intencionados que se engajam nesse processo se corrompem, apodrecem e, ao longo do tempo, ficam o que nós estamos vendo na política brasileira, e não é só brasileira, é política internacional. E por hoje chega, porque já falei demais. Vamos à nossa meditação de hoje.